Bom dia a todos, com licença, vou tirar a máscara, mas vou guardar o devido distanciamento. Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tai Chi Chuan, ele não apareceu do nada, não era uma coisa que não tinha isso e aí de repente alguém criou e botou uma etiqueta Tai Chi Chuan, é algo que foi aparecendo, se desenvolvendo, baseado em coisa que já existia. Nada vem do nada. E quando a gente fala em história, a gente vai acabar falando de nomes de pessoas. E infelizmente essas pessoas não se chamam Maria, José ou Pedro, são nomes chineses. Mas a gente vai devagarinho, ninguém precisa decorar isso, eu não vou cobrar em prova nenhuma, então tudo de boa. Essa história hoje eu vou contar a partir de um ponto diferente, iniciando por um ponto diferente. Geralmente eu começo falando de generais e mestres, hoje vou começar falando de uma mulher. Uma mulher chamada Wei Hua-chun. Ela viveu lá pelo ano 200 e pouco depois de Cristo, há 1800 anos atrás. O pai dela era funcionário do governo e tinha todo cuidado com a filhinha desde pequena. Você tem que ser uma boa dona de casa, uma boa esposa para o seu marido. Aquele tempo era assim, quase 2000 anos atrás. Mas ela desde pequena, o interesse dela era outro. Ela lia sobre o taoísmo e fazia meditação desde pequenininha. O pai dela era que valia, uma mulher fazendo um negócio desse, não foi coisa esquisita. Ela começou a entrar na adolescência, o pai já arranjou um casamento para ela, bem arranjado com alguém lá de destaque, de posição. Casou ela e o marido, a primeira coisa, você vai cuidar da casa, das crianças, não vai ficar estudando esses trecos, não. E aí tá, ela casou, foi uma esposa, teve 2 filhos, o marido já era bem mais velho, morreu, ela ficou viúva, agora eu vou estudar. Então ela voltou para o estudo e para a prática lá de meditação taoísta, que era o que ela queria mesmo fazer. Lá pelas tantas, ela escreveu um livro chamado Clássico do Salão Amarelo. E é um livro, não existe em português ainda, mas é um livro que trata de meditação com visualização. A pessoa que está meditando visualiza ambientes dentro de um palácio, e esse palácio na verdade é o corpo dela, e cada aposento, cada parte desse palácio tem um habitante, tem um tipo de habitante lá, que está relacionado com os órgãos, o pulmão, o coração. E esses personagens que estão nesse palácio transitam pelo palácio e interagem uns com os outros. E a pessoa, enquanto medita, visualiza isso tudo acontecendo. E foi a fundação de uma escola de taoísmo religioso baseado nisso, na visualização. E aí passaram-se muitos séculos. Ela é importante na nossa história, embora não apareça ainda a palavra Tai Chi Chuan por aí. A gente chega então agora em 1200 e pouco, avançamos 1000 anos. Aí aparece um outro personagem, que também não se chama Pedro ou José. O nome dele é esse aqui. Lembrei! Zhang Fang. 1200 e pouco. Ele nasceu. O pai dele era funcionário público. E em 1200 e pouco, na China, já existia concurso público. As pessoas estudavam, faziam provas e, de acordo com a pontuação, eram aprovadas e admitidas no governo. O concurso público foi invenção chinesa e invenção de uma mulher. As mulheres não aparecem muito, mas elas vivem fazendo coisas importantíssimas. Foi a única mulher que assumiu o trono da China como imperadora. Então, realmente, que teve o título, ela que criou o concurso público.
Enfim, o pai do Sanfon, um menininho lá que acabou de nascer, era funcionário público. E ele queria que o filho também, quando chegasse a época, o filho prestasse concurso público e fosse servidor público. E aí tentou fazer a cabeça do menino. O menino foi crescendo. Quando você crescer, é uma coisa muito boa. Quando você crescer, você vai ser funcionário público. Tem estabilidade, você vai estar junto do poder, vai poder fazer coisa, tudo garantido. Tentou fazer a cabeça do menino, mas o menino foi crescendo e cada vez mais aquela ideia parecia mais repulsiva para ele. Ele não queria nada com o governo, nada com o poder. Cresceu, aí eu trouxe a biografia, os marcos da vida dele. Ele nasceu em 1247. Bom, ele teve que ficar lá ouvindo a história do pai e tentando, tá bom pai, eu vou fazer o concurso, estudava, fazia os concursos e tudo. Aí os pais morreram e ele foi para uma montanha. Ele não queria ser servidor público, ele queria meditar e praticar técnicas de prolongar a vida, como umas práticas taoístas que ele tinha ouvido falar de visualização e de imaginar os órgãos internos como se fossem parte de um palácio, para desenvolver a longevidade. E ele foi numa montanha chamada Baldi. Em 1314, aí ele tinha 67 anos, ele encontrou um eremita taoísta, um cara que vivia no alto da montanha, só meditando, e aí ele aprendeu mais técnicas com esse eremita. Em 1318, ele tinha 71 anos, ele mudou-se para uma montanha muito famosa, chamada Uta. Em 1328, tinha 81 anos, ele voltou lá para a terra natal dele. Resolver as coisas, não preciso dessas propriedades que meu pai me deixou. Eu quero estar livre, sem posse nenhuma, para nada me possuir. Em 1368, ele tinha 121 anos. E tinha começado uma nova dinastia, dinastia Ming. Tinha acabado a dinastia Mongol, era uma dinastia estrangeira, eles foram derrubados e se instalou uma dinastia chinesa, dinastia Ming. E aí o novo imperador, eu ouvi falar que tem um cara com 120 anos que mora naquela montanha, fica lá meditando, sentado. Eu quero saber que conselhos ele tem, alguém com 121 anos, deve ser muito sábio, e eu quero os conselhos dele. Mandou alguém lá, eu fingindo que estava loucão. Tinha tido um surto. Não quero, não, imperador, não quero nada com o imperador. 1385, ele tinha 138 anos. Aí ele saiu de onde ele estava, ele já estava sendo muito assediado. Fugiu lá para o sudoeste da China, outra montanha, em 1399, ele tinha 152 anos. Outro imperador ainda, tem cara com 150 e tantos anos. Eu quero saber o que ele sabe da vida, do universo, e por que estamos aqui, e o que devemos fazer. Mandou lá os emissários, vamos convidar ele para fazer parte do governo. Não quero nada com o governo. Desde que era pequenininho, 2 séculos atrás, eu já disse que eu não queria nada com o governo. Em 1407, ele já tinha 160. Mandou de novo lá, vou atrás dele, não quero. Eu não quero nada com o governo. Tá bom. Em 1459, aí ele já tinha 200 e poucos anos, o imperador mandou mais gente, ou era outro já, o 4º imperador ao longo da vida dele. A gente quer porque não sei o que. Tá bom, vai lá, vamos chamar esse sábio lá. Eles foram lá, não acharam. O imperador, acho que a gente não alcança mais ele. Então fez um certificado de imortal. Então são essa é a história do... Bom, mas e aí onde entra
Chuang Tzu na história do Tai Chi. Numa das sessões de meditação dele, de manhã cedo, antes do sol nascer, ele estava sentado, meditando, e aí ele percebeu uma movimentação no canto lá. Ele prestou atenção, eram dois animais, era uma serpente e um grou, uma águia. E a águia investia contra a serpente, e a serpente fugia para um lado, esquivava para o outro. E aquilo estava acontecendo e ele ficou observando aquilo, aquela movimentação da natureza, e começou a criar o Tai Chi Chuan. E aí ele escreveu um tratado importante, que se chama Tratado do Tai Chi Chuan. E ele descreve os 13 movimentos, 13 ações do Tai Chi Chuan. Está lá, existe até hoje o tratado, tem ele em português dentro de outros livros, é um texto curtinho, de poucas linhas. E aí vocês podem depois pesquisar e ler, mas é um documento base, fundamental para o Tai Chi Chuan. Ok, e aí o Chuang Tzu não foi mais encontrado, ele deve ter saído da China, foi para o outro lado do mundo, se embrenhou na floresta amazônica, ele está lá, Aí chegamos em 1500 e pouco. 1500, 1600 e pouquinho. Outro personagem da nossa história. Chen Wang-King. Esse era general. O general que batalhou em várias guerras, lutou muito, defendendo o governo, fazendo a China crescer e se expandir. Aí chegou já numa certa idade, cansado de tanta guerra, tanta violência, e o governo estava trocando, ia entrar tinha acabado a dinastia da qual ele era o general, a nova dinastia estava perseguindo todo mundo, e ele foi lá, voltou para a terra natal dele. A terra natal dele era uma vilazinha, chamada Zhenjiagou. E alguns aqui já foram nessa vilazinha em 2011. Em 2011 ainda era uma vilazinha de 2 ruas que se cruzam e algumas casinhas ainda sendo derrubadas e aparecendo prédios. Então a gente pegou essa transição. Mas Zhenjiagou era uma cidadezinha, uma vila pequena, e todo mundo que habitava a vila era aparentado, todo mundo da família. E ele foi lá, no cantinho dele, e começou a escrever sobre as experiências dele, experiências nas batalhas, experiências sobre treinamento, e ele começou a perceber que era importante treinar os moradores da vila. Era todo mundo lavrador, agricultor, ninguém tinha experiência de batalha, mas a China estava nesse momento de transição de dinastias, então era um caos tremendo pelo país afora. O novo governo não tinha se firmado ainda, então tinham quadrilhas que vagavam pelo território, causando desastres, assaltos, mortes e tudo, nas pequenas vilas. E aquela era uma pequena vila. Eu tenho que treinar os meus parentes todos para eles se defenderem aqui. Caso a gente sofra ataque de algum bando desses, nós temos como defender as nossas casas e as nossas famílias. E comecei a escrever como ele lembrava que tinha treinado os soldados. E aí ele utilizou 2 livros, principalmente. Era um livro escrito intitulado 32 técnicas militares, cujo autor é esse cara. Bem que eles mostrou. Shi Jiquang. Shi Jiquang era um general anterior a ele, um século antes do Chen. Esse general escreveu então um manual de treinamento militar. E era uma ótima referência. Esse general nunca tinha sido derrotado. O nosso general Chen Wanping começou a estudar esse manual também. Ele já tinha estudado, estava revendo e vamos continuar estudando. O segundo livro que ele utilizou foi o clássico do Salão Amarelo, daquela mulher lá atrás, de 1300 anos antes dele. E ele começou a combinar tudo aquilo.
defesa, fortalecimento do corpo, treinamento da mente, cultivo da paz, da calma interior, para cada membro morador daquela vila estar tranquilo diante daquela situação toda de caos em volta, ter uma prática meditativa, ter saúde e aí a partir daí ter força para defender-se dos atacantes. Volta e meia aparecer. E ele começou a formar aquela coisa. Ainda não tinha nome e ele nunca pensou em botar nome, porque aquilo tinha que ser secreto. É para a nossa vida se defender. Se a gente começar a ensinar os outros, vai cair esse conhecimento nas mãos erradas e a gente vai ficar fragilizado. Esse treinamento é secreto, só para a nossa família. Então, não tem razão para ter nome. Nome é marketing. Então, ensinando. Ele ensinou para o filho ensinou para o neto, que foi ensinando. No maior segredo. Por 2 séculos foi assim. Sim, por 2 séculos foi guardado esse segredo, passado de geração em geração. Até a gente chegar nesse outro cidadão aqui. 5 gerações depois desse general. Era o tataraneto do general. Até então, tudo em segredo, tinha umas formas de treinamento, a metodologia de treinar para alcançar esse objetivo, mas as coisas já tinham se estabilizado mais. O governo tinha se firmado, os bandos que rondavam por toda a China tinham sido eliminados, tinha uma paz relativa. E aí chegou na vila alguém de fora, não era um parente de ninguém da vila, era uma pessoa de outra família. Olha só, o sobrenome dele é diferente. O nome dele era Yan Luchan. Ou seja, Yan Luchan era esse cidadão que chegou lá na vila. E a partir daí começa a ter versões diferentes da história. Mas ele chegou lá para trabalhar. Aí as versões diferentes são o que trabalho foi esse que ele foi fazer. Mas não faz mal. Ele foi lá trabalhar. E depois de um tempo ele observou algo muito estranho. Ele reparou que em certa hora do dia as ruas ficavam vazias, não tinha ninguém nos quintais, não tinha ninguém na horta. Para onde foi todo mundo? Que esquisito. E aí resolveu investigar isso. Começou a prestar atenção nas pessoas, principalmente quando ia se aproximando daquela hora. E aí ele viu que as pessoas todas se encaminhavam lá para um pátio grande fora da vila. E aí ele foi lá atrás do muro e ficou espiando o que as pessoas faziam. E as pessoas treinavam algo que ele nunca tinha visto. E aí todo dia ele passou a ir lá espiar em cima do muro. Esse muro existe até hoje, tem a plaquinha. O muro de onde Yan Luchan ficava espiando o nosso treinamento. Está lá, a plaquinha. Marca histórico. E ele voltava para casa e treinava o que ele tinha visto. E assim passou algum tempo, até que ele foi pego em flagrante treinando coisa secreta. Quem foi que ensinou isso para você? Não, ninguém me ensinou não. É que eu observei por acaso que vocês estavam treinando, eu ouvi uns gritos. Eu fui ver, eram vocês treinando. E aí eu venho aqui e tento treinar sozinho, é mesmo? Então conversa e observa o que ele fazia e tudo. Viram que ele tinha talento para aquilo, já conheciam o caráter dele, então tá bom, a gente não vai acabar com você. Você, ao contrário, vai ser acolhido dentro dessa viagem e nós passamos a você toda a forma, todo o conhecimento, que até então é secreto da nossa família, a gente passa a você. Então você pode treinar os seus filhos como quiser, mas lá para o público geral você não ensina muito não. Tá? Tudo isso aqui não, ensina como você sabe. Tá bom. E aí o Yan Luchan saiu lá de Zhangjiakou
e foi para Pequim. E lá em Pequim foi ensinar dentro do Palácio Imperial. Finalmente o Tai Chi chegou no governo. Demorou algum tempo, mas foi ensinar para os mandarins. E aí acontece uma coisa importantíssima para a gente. Lá em Zhenjiagou, quem praticava essa coisa eram lavradores, trabalhadores da roça, gente que fazia força o dia inteiro. E agora quem treinaria seriam os servidores públicos, os burocratas, o pessoal que fica só no escritório. Então teve que haver uma adaptação disso aqui na roça para isso aqui no governo. Essa mudança faz com que o Tai Chi Chuan, que tinha toda aquela aparência de luta, de força, de explosão, mudasse e ficasse com aquela cara que a gente vê hoje. Movimentos mais amplos, mais suaves, mas guardando lá dentro o segredo. O segredo da marcialidade do Tai Chi como o sistema mesmo de defesa. Senão, e aí, Pequim era a capital da China, não é mais uma vilazinha de duas ruas que se cruzam. Muita gente, milhões de pessoas estão aqui. Vamos ensinar, o governo está aqui e tudo, vamos treinar. Precisa de um guarda-costas, tem aquele pessoal que ensina um tal de uma arte marcial assim, então aí começou a ter que ter um nome. E aí aparecem vários nomes. O Tai Chi Chuan não nasceu com o nome de Tai Chi Chuan, ele teve outros nomes antes. Baseado lá no tratado do Zhang Sanfeng, ele já se chamou o punho das 13 posições, ou o punho do algodão, o punho longo, porque flui como um rio longo. E aí, finalmente, Tai Chi Chuan, como a gente chama aqui. E esse Yang Lutan teve vários alunos. E cada aluno tem o seu jeito. Igual quando nós aprendemos a escrever e a ler, quando somos alfabetizados, se nós todos somos da mesma classe, a gente tem uma só professora que ensina a letra do mesmo jeito, ou do A até o Z. Mas daqui a 10 anos, cada um tem a sua caligrafia. No Tai Chi Chuan também. A gente ensina a forma para uma turma e cada um vai ter a sua caligrafia. Porque um é alto e magro, o outro é baixo e atarracado, um é mais robusto e enérgico, o outro é mais magro e franzino, e os movimentos de cada pessoa são diferentes. Então cada um vai expressar esse Tai Chi Chuan da sua forma. Aqueles que pesquisam mais e conseguem imprimir algo muito forte seu na forma, acaba formando um estilo. As pessoas que vão aprender com ele vão puxando para aquela forma com que ele externaliza o Tai Chi Chuan. E aí apareceram outros estilos, mas a gente fala mais no final, porque o neto do Yang Lutan, que é o Yang Changfu, foi neto de Yang Lutan, aquele cara que saiu de Zhenjiagou, foi para Pequim, arranjou muitos alunos, também ensinou para os filhos. Os filhos ensinaram para o neto, os netos, e esse neto, Yang Changfu, fez uma coisa mais formidável ainda. Ele saiu pela China, abrindo grupos, fazendo seminários, é uma coisa quase moderna dessas. Chega, faz um seminário, forma uma turma, deixa a turma treinando, vamos para outra cidade. Tá? Mas ele dedicou a vida a isso. Então, desses nomes todos e dos outros que não aparecem de grandes mestres, ele é o que teve a vida mais curta, porque usou toda a energia para espalhar o Tai Chi Chuan pela China. Isso que ano? 1800 e tanto. Final de 1800, começo de 1900. E aí o Tai Chi Chuan se popularizou por toda a China, formando muitos estilos, e já com o nome de Tai Chi Chuan. E aí vocês também escolhem como escrever, mas já tem no dicionário. Então os outros nomes não têm uma forma
em português ainda, mas Tai Chi Chuan já está no dicionário como Tai Chi Chuan. Vários estilos apareceram, mas existem 5 estilos principais, grandes estilos. Um é o estilo, eu vou mostrar, também não ajuda muito. O mais antigo, né, dentro desse registro, é o estilo Chen. Foi aquele Yang Luchan que apareceu, ele é o patriarca desse segundo estilo, Yang. E aí nós temos estilo Wu, estilo Wu e estilo Sun. Estilo Wu, temos representantes gloriosos ali. Yang é o mais popular, a gente conhece mais e é o que temos mais afinidade. Esses 5 estilos continuam bem vivos até os dias de hoje. Cada um deles tem as suas formas, sequências tradicionais. E cada um deles tem a sua tradicionalidade. No século XX, o governo observou. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu pulei uma parte da história. Bom, a China nesse período entre o século XIX e o século XX estava um outro caos. Ela vive passando por caos e reorganização, mas era mais um período de caos. E em certo momento o governo republicano, vamos acabar com essa história de dinastia após dinastia, isso não está dando certo, vamos botar uma república. O governo republicano observou que os praticantes de Tai Chi tinham saúde mais robusta do que os outros. Legal, vamos usar isso para fortalecer a saúde. O povo está sofrendo com malária, com esquistossomose, com ópio, com isso, com aquilo. Vamos oferecer algo que dê um norte para a população cultivar a saúde. Esse tal de Tai Chi Chuan é uma das coisas que parece interessante. Só que as formas tradicionais, elas tinham e têm ainda muitos movimentos. Então, para você completar uma forma inteira, você levava mais que meia hora. E para aprender aquele troço, você tinha que gastar muito tempo. E a China estava começando a se transformar. Vamos fazer formas mais abreviadas, para as pessoas terem interesse em começar a aprender isso e terem algo para começar. Não começar já com uma coisa tão comprida. Então, em vez de 100 e tantos movimentos, vamos fazer uma forma que tenha poucas dezenas, 24 movimentos. E aí fizeram a forma de 24 movimentos, que é a mais comum no mundo inteiro, e a gente faz na praça também. Ela não é de nenhuma dessas famílias, foi um órgão do governo, foi montado um comitê para formar essa sequência de 24 movimentos, independente das famílias. Não teve um conflito de tradicionalidade e modernidade aí. Depois foram aparecendo outras formas simples também. E a gente tem a nossa forma de 13 movimentos. Cadê? Meu pai que ele pedindo para eu falar essa parte aí. A forma de 13 movimentos da praça, ela não é de nenhum estilo. Não. Agora no século XXI, cada um desses 5 estilos formou uma forma de 13 movimentos. Então existe a forma de 13 movimentos da escola Chen, 13 movimentos da escola Yang, Wu e Sun. Cada uma delas tem uma forma moderna de 13 movimentos. Mas a que a gente faz aqui também não é de nenhuma das 5. Não é da escola Yang. Não é da escola Yang. E nenhuma das outras. É uma forma que foi criada para fazer referência àquele tratado de 13 posições do Fan San Fong. Então é a forma que faz essa referência. E ela expressa, o interessante dela é que ela expressa de maneira muito clara essas 13 ações descritas no tratado do Fan San Fong. Deixa eu ver se tem mais papel aqui para falar. Não tem.
E aí o Taixichuan se espalhou pelo mundo inteiro. E chegou aqui no Ocidente, já na segunda metade do século XX. E a partir de 1970, a partir da visita do Richard Nixon à China, aí a coisa espalhou mesmo com vontade. Em outra ocasião eu falarei sobre a história do Taixichuan no Brasil, tem mais detalhezinhos. Fico à disposição para perguntas, comentários e tudo mais. Obrigado desde já. Ah, do Brasil? Aí eu tenho que consultar uma historiadora. Deixa a doutora Flávia chegar, eu converso com ela. Ah, eu sabia que não. Ela. As minhas pesquisas são sobre mulheres da construção do Brasil. Eu pesquiso a invisibilidade das mulheres na história. E, particularmente, eu gostei muito da sua explanação quando você começa a falar de que a pioneira é uma mulher. É uma mulher. Então, se pudesse, doutor Esteu, retomar essa história dessa princesa, que eu entendi, né? Falar mais um pouquinho dessa questão das mulheres na China, esse protagonismo. Das mulheres na China. Na China, exato. Porque isso é uma invisibilidade muito grande. Não só na China, mas da história como um todo. Vamos lá. Oxi. Agora tem o mestre Wang Xiaobo ali também para mim vigiar. Bom, as mulheres na China, elas têm um papel, mas com esse sobe, desce, caos e tudo, e uma preponderância dessa visão machista da sociedade, as mulheres não aparecem mesmo muito. Quando aparecem, a descrição delas é corrompida para manter o status quo. Mas a gente tem essa senhora, Wei Huachan. O que se sabe não é muito, mas ela que iniciou uma das principais linhagens de taoísmo na China, chamado Shangqing, Pureza Suprema. Tem uma escola de taoísmo que se chama Pureza Suprema. Ela escreveu o livro, mas no registro fica como ela recebeu esse escrito de uma fonte supranormal. Mas ela é a autora, ela que escreveu. Mas aí fazem isso, né? Não foi a mulher que escreveu, ela foi o canal que escreveu. Outra mulher importante da história da China é essa imperatriz, a imperadora. Não tem a palavra em português, né? Imperatriz é a mulher do imperador, mas é a mulher que assume o trono, não tem os nomes. Chamada Wu Zhe. Outro, não é minha parente, já me perguntaram se ela era minha. Ela é do final da dinastia Tang, eu acho. Ano 800, 900, por aí. Ela entrou, bom, a história que tem registrada é sempre com o peso machista acima. Então ela entrou para a corte como tem as esposas, concubina de terceira classe. Então as concubinas tinham as classes e as esposas acima delas também tinham classes. E ela entrou lá embaixo, era a concubina de uma das últimas classes. Mas ela era muito talentosa nas relações humanas, em empatia e tudo. E ela foi galgando essa hierarquia das mulheres dentro da vida do palácio. Mas aí os historiadores que eram homens, né, foram pintando com a imagem dela. Lá pelas tantas ela já era concubina de primeira classe. Então ela ajudava a primeira esposa, a imperatriz mesmo. A imperatriz ficou grávida, teve um filho
E aí são os homens que contam, aí foi dar essa Uza Ten, matou o bebê recém-nascido e botou a culpa na imperatriz. E a imperatriz caiu em desgraça diante do imperador, que mandou ela embora e remexeu lá a hierarquia do harém. E a Uza Ten passou a ser esposa. Primeira esposa. Vamos adiantar a história, porque eu também não lembro bem os detalhes. E aí, ela tá lá boa, teve um filho, e aí o imperador ficou todo feliz, ia ter um herdeiro, e misteriosamente o imperador morreu. Estou contando a história certa. Misteriosamente o imperador morreu. Ela ficou mandando porque o próximo na linha de sucessão ainda era um bebê. Ela ficou mandando, cresceu. O menino foi crescendo, e ela que mandava. Foi criando leis e decretos, governando mesmo a China ainda como imperatriz. Imperatriz viúva. Quando o menino chegou lá pela adolescência, ele também não era muito bom da cabeça, começou a ter uns comportamentos estranhos, a mãe botou ele de lado. E aí não tinha outra pessoa, ela assumiu e iniciou uma nova dinastia. E aí sim ela assume o trono do imperador. As artes se desenvolveram bastante, literatura, pintura, poesia, escultura. Ela instituiu essa história do concurso público. Há 900, 800, por aí, não tenho muita certeza. Posso estar errando por muito tempo. Só para ter uma aproximação. Tá bom. Instituiu o concurso público, porque até então as pessoas se tornavam funcionárias do governo por indicação. Opa! Mas aí ela falou, o currículo vai ser esse, vai ter que estudar os clássicos confucianos e os poemas tais e tais, e a gente vai cobrar tal e tal aspecto. E aí começam a fazer concursos, e as pessoas de qualquer classe social da China podiam fazer esse concurso e ser admitidos no governo. E aí foi interessante que aumentou o interesse pelo estudo. Todo mundo, o filho do camponês, se você aprender a ler e escrever, se você estudar esses clássicos, se você fizer uma boa prova, você vai ser funcionário do governo. Então, pegou logo e todos os chineses aderiram à escola. A audiência pública, também ela instituiu isso. Então tinha um dia determinado em que ela abria as portas do palácio para receber qualquer pessoa do povo, para essa pessoa falar os problemas que tinha. A dinastia não vingou, porque ficaram suportando ela até ela ficar mais velha, morreu, vamos acabar com essa história. Aí ela não teve sucessores dentro da dinastia que ela teria fundado, muitas das coisas que ela instituiu foram desmanchadas, o túmulo onde ela foi enterrada foi pichado, para ninguém saber que era uma mulher que tinha sido enterrada lá. Então tem essas coisas assim, esse revisionismo da história. Apagamentos históricos. Então. E a gente tem outras mulheres de destaque na China, algumas com fatos, com atos não tão meritórios. Mas, enfim, vale a pena ver. Não são só essas duas, tem outras mulheres aí de destaque na China e no Taixichuan, aqui no Distrito Federal. Aí é quase só a mulherada que manda. Veja. Se você achar oportuno e puder, eu vou comentar um pouquinho do Taiti de 24 e Taiti de 13, que a gente aqui, na origem da praça, pratica predominantemente Taiti de 24. Tem um histórico um pouco diferente. E aí esse diálogo acontece. Como é que você... Tá. Bom, o Tai Chi aqui na praça, ele chega depois do Bintao. Começou aqui a prática de Bintao em 1974, porque meu pai chegou aqui em 74. Ele já fazia antes lá em Taguatinga, e antes de Taguatinga já fazia em Braslândia. E antes de Braslândia fazia em Minas, e antes de Minas em São Paulo, e antes de São Paulo
numa cidadezinha do Alabama, chamada Auburn, onde ele conversava com o irmão, que era já professor universitário, orientador de pós-graduação, e nessa conversa que apareceu a ideia ambiental. E aí ele veio praticando ao longo desse trajeto e chegou aqui em 74, no mesmo ano em que o Brasil e a República Popular da China estavam fazendo laços diplomáticos, em 1974. E a China, chegando aqui, queria também mostrar a cultura dela, difundir a cultura. E uma das formas era o Tai Chi Chuan. Eles tinham vários livrinhos. Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan simplificado, uma forma de Kung Fu. Tinha em espanhol principalmente, alguns em português. E meu pai estava treinando algo aqui e ele tinha aprendido Tai Chi com o tio dele também lá em Taiwan. E era um dos primeiros chineses em Brasília. Na conversa sua com a minha irmã já passou, que ele é o segundo. Eu tô sabendo. Então tá, você tá mais envolvido com o público, já faz essa prática, apresenta o Tai Chi Chuan que você já sabe, apresenta o Tai Chi Chuan para o público brasileiro. A gente tem esse material para você. E aí deu muitos daqueles livretinhos que foram distribuídos, Paulinho é dessa época também. 24 formas, é uma forma curta e tudo tem essas vantagens, é fácil de ser aprendido, é a mais popular no mundo inteiro. Vamos começar aqui, e aí era ali era uma área de terra batida, todo o resto era um cerrado. Ali o pessoal jogava bola, então a terra já estava mais pelada. O resto era um cerradão aqui para cima, com tudo quanto era bicho e lixo. E aí começou um grupinho, ali a pessoa. Começou um grupinho, ou melhor, o meu pai treinando, porque ele já treinava, mas com esse apoio, por um lado, da Embaixada da China e por outro, porque o pessoal que passava por aqui via um chinês fazendo uma coisa estranha. O que é isso? Deve ser algo parecido com o Bruce Lee. 1974, 75 era essa a conta. Então, como que é isso? A gente pode aprender isso? Pode me acompanhar. Fazia 1001 coisas. Não só o Tai Chi Chuan. Kendo, levava câmeras velhas de pneu, amarrava naquela árvore lá em cima e treinava judô com as câmeras de borracha. E Kendo com Paulinho tem foto, ou melhor, tem uma foto do meu pai com Paulinho com a roupa de Kendo lá na casa. E Tai Chi Chuan no meio disso tudo. E com o tempo, com o aumento das pessoas participando, com a vinda do Padre Mira nos anos 80 e a ideia de criar uma associação, que depois se constituiu como Associação Cultural Brasil-China e daí a Associação Ambiental. Então o Tai Chi Chuan virou o carro-chefe das atividades aqui. 24 movimentos inicialmente, porque é fácil de aprender e já tem todo esse material. E aí em 2005 já tinha se instalado aqui em Brasília o Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil, que é como se fosse a representação diplomática de Taiwan. Aí dá mais um pano para manga, né? Precisa de muitos fins de semana para separar essas duas coisas. Mas é como se fosse a representação diplomática. E eles trouxeram em 2005 para 2006 também um monte de material de Tai Chi apresentando essa forma de 13 movimentos. E eu me interessei muito, porque na época eu estava desenvolvendo um projeto que foi obra daquela pessoa sentada ali, Dona Terezinha Montebello Pereira. É você mesmo, sim, palmas, Terezinha. Dona Terezinha escreveu uma carta para a Secretaria de Saúde em 2005, eu tenho ela guardada, a original. Falando que aqui na praça a gente tem Tai Chi Chuan e convidando os servidores da Secretaria de Saúde para virem aqui aprender e fazer isso
nos postos de saúde. Essa carta foi lá para a Secretaria de Saúde e encontrou o caminho certo. Chegou lá no MENAT, Núcleo de Medicina Natural e Terapia de Integração, o Dr. Divaldo Mansano era o chefe do núcleo. Ah, claro, todo mundo já ouviu falar do Mestre, tá? Muito bacana. Mas a ideia é muito boa, mas a gente tem que fazer umas adequações para realmente implantar. A gente não tem como garantir ou fazer com que os servidores compareçam às 6 horas da manhã, fora da hora do expediente, para eles depois fazerem uma coisa aqui. Tem que ser no horário de expediente deles, a gente tem que ter um controle da frequência para poder realmente certificar eles, e já temos outras práticas aqui na Secretaria de Saúde que seguiram esse modelo e foram bem implantadas, tudo. Então estava acontecendo esse projeto e chegou esse material via escritório de Taiwan com uma forma de 13 movimentos de Tai Chi Chuan. E aí meu pai também viu e achou sensacional também como colocar na praça ao mesmo tempo. E aí a partir de 2005, 2006 começa aqui na praça e em 2006 começa na Secretaria de Saúde. A forma de 13 movimentos que a gente faz até hoje. Bom. Obrigado, senhor. Mas... Nosso agradecimento. obrigado. Você leva para sua casa. Muito obrigada. A gente tem mais uma vez.